aí, meu povo, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal, brincadeiras à parte. Hoje a gente conclui, entre aspas, a estrutura celular, né, que a gente estava falando já. Nós já falamos sobre membrana plasmática e sobre citoplasma. Esse é o último vídeo e é sobre núcleo. Quem aí caiu de paraquedas por um acaso nesse vídeo e ainda não assistiu os vídeos de membrana plasmática e citoplasma, sua chance é agora. Vai lá na playlist... Muito chique. Vai lá na playlist do primeiro ano e aí vai ter lá os primeiros vídeos, né? Membrana plasmática e citoplasma. Então, voltando para o núcleo, a célula ela é convencionalmente dividida em três estruturas principais, que são essas que eu citei para vocês, né? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. O núcleo é uma organela celular membranosa. Na verdade, quando eu falei de organelas lá no citoplasma, eu falei, gente, eu pulei o núcleo porque eu resolvi gravar um vídeo só para ele e é o que estou fazendo agora. O núcleo ele é encontrado apenas em células eucarióticas e não esqueçam disso. É isso que, de verdade, diferencia as células eucarióticas das procarióticas e é o que caracteriza a célula eucariótica. A célula eucariótica possui um núcleo. Esse núcleo, a gente costuma dizer que ele é o centro de controle da célula, porque é dentro dele que fica todo o material genético guardado e que a célula usa aí para desempenhar toda a sua atividade metabólica, inclusive divisão celular. Então, se perguntar para vocês, gente, qual a estrutura que é o controle metabólico da célula ou que é muito importante para a célula, é o núcleo. O núcleo é uma organela, uma estrutura que é ímpar no que diz respeito à divisão celular das células eucarióticas. Células procarióticas não tem núcleo. Mas célula procariótica tem material genético, claro? Sim. Só que o material genético das células procarióticas ficam ali dispersos no citoplasma. E nas células eucarióticas não, fica guardadinho dentro do núcleo. Vamos lá. O núcleo ele é apresentado de diversas formas, ou seja, cada célula tem o seu próprio formato de núcleo. Esse núcleo, na maioria das células, ele vem apenas em uma unidade, é o que a gente chama de uninuclear, mas em outras células pode ter mais de um núcleo. Nas células eucarióticas animais, eles ficam centralizados no centro ali da célula e é grande, é uma das estruturas maiores da célula, exceto nas células vegetais. Nas células eucarióticas vegetais, os núcleos eles ficam, quando são muitos, nas periferias, ou seja, no ladinho da célula, porque tem um vacúolo e o vacúolo é grande, então o vacúolo ali acaba levando um maior volume celular. Então, o núcleo ele pode ser encontrado no centro da célula ou na sua periferia, no caso das células eucarióticas vegetais. A composição do núcleo gira em torno de algumas outras estruturas. Eu desenhei aqui um belo núcleo, então a gente vai falar dessas estruturas agora separadamente. Primeiro nós temos a carioteca, né, também chamada de envoltório celular. Depois nós temos a cromatina, que são os DNAs, o nucleolo e o nucleoplasma. Então são essas estruturas aí principais que a gente vai falar a partir de agora. Envoltório celular, cromatina, nucleolo ou nucleólogo e nucleoplasma. Bora lá. Primeiro a gente vai falar do envoltório celular. O envoltório celular ele é também chamado de carioteca. Eu tentei desenhar aqui, ó. Carioteca é o envelope, por isso que é chamado de envoltório celular. E é essa tal carioteca que diferencia tanto as células eucarióticas das células procarióticas. As células eucarióticas possuem esse envoltório celular, chamado de carioteca, que protege todo o material genético dentro da célula. Então, essa carioteca é uma membrana, diferente dos outros tipos de membrana plasmática que a gente já ouviu falar, porque essa carioteca ela tem pequenos poros, também chamados de poros nucleares. Se vocês percebem aqui, essas bolinhas pretas que eu coloquei, essa manta aqui laranja, que é a carioteca. Então, a carioteca tem esses poros. Esses poros servem para a entrada e saída de componentes do núcleo, no caso. O nucleoplasma, coloquei aqui em lilás. O nucleoplasma, ele é também chamado de o citoplasma do núcleo, né? É uma solução aquosa, que diferente do citoplasma, porque o citoplasma é uma solução fluida, então o nucleoplasma não, ela é mais aquosa. Ela é composta principalmente por água, íons, moléculas de RNA, né, que aí é uma molécula do núcleo, o ribose, receptores hormonais. Então, o nucleoplasma serve como citoplasma para células que a gente já conhece, nutre ali toda a outra composição do núcleo. Então, é o nucleoplasma.
E também tem alguns receptores hormonais contidos no nucleoplasma. Quando a gente fala do nucleolo, o nucleolo, na verdade, ele tá aqui, sinalizado em vermelho. É uma bolinha que fica ali dentro do núcleo. E o nucleolo, se a gente for olhar ele no microscópio, ele é uma estrutura corada. Ou seja, se a gente for pegar uma célula, né, e olhar no microscópio, o nucleolo, ele brilha, ele é bem corado. Então dá pra perceber bem ele olhando ali com esse advento. Ele é responsável principalmente pela produção de ribossomos. Então, se eu perguntar pra vocês, gente, qual é a responsabilidade ou qual é a função do nucleolo, é principalmente produzir ribossomos. E esses ribossomos são extremamente importantes na produção de proteínas. E lá depois na transcrição, tradução do DNA e do RNA para a célula conseguir se dividir bonitinho. Então, o nucleolo ele é constituído principalmente por DNA, RNA e proteínas. Essa é aí a função e a composição do nucleolo. Seguindo adiante, nós temos a cromatina. A cromatina, eu costumo dizer que é a estrutura mais importante do núcleo. A cromatina, na verdade, é o material genético nuclear. Ou seja, ele é o material genético todo organizado nesse formato, né? De cromatina. E a estrutura do DNA é condensada e é organizada em cromossomos. Então, eu tentei colocar aqui. Vou pegar para vocês verem mais de pertinho. DNA, dupla fita, né? E ela é organizada em formato de cromossomo. O cromossomo é um pacotinho de DNA. Como o DNA é muito grande, a fita de DNA é grande, para ela caber dentro do núcleo bonitinha, organizada, a natureza se encarregou de organizar ela em cromossomo. Então, os cromossomos são pacotinhos de DNA. É como se eu pegasse um fio desenrolado, esse é um fio de DNA. Só que é um fio grande, então para o fio caber dentro da célula, eu vou começar a enrolar ele, empacotar ele. E aí ele vai ficar no volume menor, né? Superfície menor, até que ele vai ficar pequenininho e caber dentro da célula. Então é como se isso aqui fosse um cromossomo, e o cromossomo fica lá dentro da cromatina, né? Cromatina, na verdade, é o pacote grande de DNA. Então, se eu desenrolar um cromossomo, eu vou ter uma extensão, a fita grande de DNA, que é a dupla fita de DNA. Então, basicamente, o núcleo possui essas estruturas: envoltório celular ou carioteca, nucleossomo, os poros que compõem a carioteca e o nucleolo. Funções principais do núcleo, e anotem aí que isso é extremamente importante. O núcleo tem duas funções principais e primordiais para o desenvolvimento metabólico da célula. Primeiro, ele regula todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula, seja ela hormonais, seja ela por sinapse, independentemente. E por fim, ele armazena toda a informação genética, como se fosse um banco. O banco não armazena todo o dinheiro que a gente tem? Que a gente tem não, porque eu não tenho nada, né? Mas que vocês têm. Então, o núcleo é responsável por guardar, por aconchegar todo o material genético celular do indivíduo. Então, quando a gente ouve falar aí em estudos genéticos de diversos organismos, a gente está falando do núcleo. É porque o núcleo guarda todo o material genético desses indivíduos. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos, o que é o núcleo e qual é a importância dele para a célula. Vou preparar outro vídeo sobre divisão celular, que é uma das facetas do núcleo. Nesse vídeo vai ficar muito grande. Qualquer dúvida, voltem no vídeo. O livro de vocês na página 112 também traz esse assunto perfeitamente. Então, deem uma lida lá, façam um fichamento. Assim que vocês assistirem o vídeo, já vão anotando as coisas que eu vou falando. Tentem fazer o desenho, porque isso ajuda. E qualquer dúvida, já sabe, é só me procurar. Vou tentar deixar atividade lá no grupo, então tentem acompanhar sempre as aulas. Toda semana eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. E é isso, até a volta. Eu tô morrendo de saudade. Beijo!